Hipócrita ou Hipócrates para os cegos? Nesse despertar em Lúcifer, vamos revelar a farsa sobre o pai da medicina. Eles te contaram uma mentira, eles te ensinaram a reverenciar Hipócrates como pai da medicina, mas os livros oficiais escondem sobre século de poeiras e batina é que este homem não foi um criador, ele foi um saqueador. Ele se dizia um Asclepíade, um herdeiro dos deuses da cura, mas na verdade ele era apenas um herdeiro do que ele roubou das mãos das mulheres. Para entender o tamanho da fraude, nós precisamos voltar para onde a cura realmente pulsava, nos quintais e nas mentes das mulheres, as verdadeiras herdeiras da ciência do Egito Antigo. Sabe como esse hipócrita agia? Ele não ficava trancado em biblioteca, ele era um turista do conhecimento. Ele viajava pelo Egito e pela Líbia, e as crônicas mostram que ele visitava os templos de curas e as comunidades, mas o seu alvo não era os filósofos. O alvo dele era as parteiras, as bezedeiras e as ervatárias. Ele chegava com a astúcia de quem quer estudar e seduzia essas mulheres com uma falsa admiração. Naquela época, quem detinha o saber das ervas, dos partos e dos cuidados diários nas aldeias? Sim, era as mulheres. A medicina era uma prática doméstica e feminina, muito antes de ser uma profissão acadêmica masculina. Ele sentava com elas, observava cada gesto e bebia de um saber que elas levaram gerações de observação intuitiva para refinar. Ele não anotava apenas os nomes das ervas, ele roubava as técnicas e o tempo. Ele via como elas preparavam a casca do salgueiro para aliviar a dor e a febre. O segredo que milênios depois o sistema patentearia como aspirina. Isso está no livros. O uso da casca do salgueiro para dor e febre já estava no papiro de Herbes, Egito, e era usado pelas curandeiras milênio antes de Hipócrates escrever sobre isso. Ele codificou o que já era uma prática milenar da Terra. Ele observava quanto tempo exato a mandrágora precisava ficar na fervura para curar sem matar. Ele aprendeu com elas sobre o círculo da lua e como a frequência lunar influenciava a colheita, a dosagem, o efeito de cada remédio no corpo. Ele via quanto tempo as árvores precisavam para renovar suas cascas medicinal e como respeitar o ritmo da natureza para manter a cura viva. O golpe de mestre desse hipócrita foi o saque da oralidade. Assim que ele sugava todo esse conhecimento sagrado e prático, ele corria para seu clube exclusivo de homem, escrevia o saber daquelas mulheres e carimbava seu nome embaixo. Ao escrever o que chamam de corpus hippocraticum, ele privou o saber. Ele tirou a medicina da mão das mulheres, as donas da gnose da prática, para transformá-la em propriedade intelectual de uma elite masculina. Ele criou o juramento não para proteger a vida, mas para criar um monopólio e trancar a porta da ciência na cara das donas do jardim.
O sistema não evoluiu, o sistema foi fundado sobre o plágio criminoso e a traição desse hipócrita. O que os livros oficiais chamam de organização da ciência, nós chamamos de sequestro. A verdade, ele pegou um conhecimento que era comunitário, oral e ligado aos círculos, lua, estações e transformou em um texto técnico. O golpe, ao fazer isso, ele criou uma barreira. Se o saber está no livro e se o homem podem estudar, a mulher que detém a prática é automaticamente excluída, porque naquela época as mulheres não tinham acesso a estudo. Isso não é teoria, é resultado prático da criação das escolas de medicina que ele fundou. Mas a perversidade desse hipócrita foi além do roubo intelectual. Ele, não satisfeito em saquear o nosso saber, decidiu patologizar o nosso próprio corpo. Ele inventou a mentira do útero errante. Ele pregava para o mundo que o útero da mulher era um órgão instável que viajava pelo corpo, causando sufocamento e loucura se a mulher não estivesse sob o domínio de um homem. Ele transformou o sangue da vida, o nosso círculo sagrado de conexão com a lua, em uma doença que ele chamou de histeria. Ele queria que tivéssemos medo da nossa própria natureza, para que o único caminho da cura fosse através das mãos dos homens que ele treinou. Ele foi o homem que deu o formato técnico para um roubo intelectual, permitindo que o sistema excluísse as mulheres da própria arte que elas criaram. O altar do passado está desmoronando. Lúcifer, a luz que desperta, entrega a verdade. Que a clareza governe a sua visão. Paz e luz e sabedoria a todos. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti.